Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, o pecado mais ofensivo. Vamos ver qual é o pecado mais ofensivo, que Deus não se agrada, né? Mais ofensivo, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, que Ele tem nos oferecido no dia de hoje. Esse dia bom que sempre Deus nos dá, né? E vamos agradecer a Ele então, tá bom? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida e também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Graças te damos pela tua bondade e misericórdia para conosco, tua paciência. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, onde estiveram ouvindo as tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor, abrindo o nosso coração para compreender tudo o que o Senhor quer que nós façamos até o dia da tua volta, meu querido amado Jesus. Nós te agradecemos com o poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem. O pecado mais ofensivo. Você pode estar pensando aí que o pecado mais ofensivo é o homicídio, né? O tráfico, a droga, né? A pedofilia, né? Ou diferentes formas sexual, né? Amados, o mal seria, né? O mal não, o pecado seria pecado de qualquer jeito. Isso também tudo é pecado, tá? Mas qual seria o pecado mais ofensivo? Imagine ser um dos discípulos de Jesus. Para pensar aí um pouco, imagina você sendo um discípulo dele, né? Ali de Jesus. E aí você pode viajar com ele, falar com ele, comer com ele, dormir, né, perto dele, né, aprender com ele. Você sendo discípulo de Jesus. Vai imaginando, tá? E vendo várias vidas sendo transformadas, inclusive a sua própria também por ele, tá? As mudanças na nossa vida, do lado de Jesus, você sendo discípulo, né? Ela é constante e é dia a dia, tá? As multidões seguem Jesus, você vendo, você sendo discípulo dele, né? E você percebe quão é especial você ter sido escolhido para estar entre os 12 que ele escolheu. Para estar mais próximo de Jesus. Já pensou? Deu para pensar, mais ou menos, imaginar isso? Então surge uma pergunta ali. Quem será o mais importante dentro de todos os discípulos? Infelizmente, essa pergunta foi feita, meu irmão. Lucas capítulo 22, vamos ler o versículo 24 até o 27. Fala assim, ó. Lucas 22, versículo 24 até o 27. Suscitaram também entre si uma discussão, isso eram os discípulos. Tá? Quem era o maior ou quem era o menor no reino de Deus. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas Jesus disse: vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que o serve.
Verso 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem o serve? Porventura, não é quem está à mesa? Olha só. Que Jesus disse aqui. Pois no meio de vós eu sou quem o serve. Jesus veio para servir. Meu irmão, o pecado mais ofensivo. Veja aqui o que aconteceu com os discípulos. O orgulho começou a entrar. Amados, Jesus disse, no meio de vocês, eu sou aquele que os serve. Jesus disse. Tá? Então, meu irmão, ele fala, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Não vim para ser servido. Com certeza, o mais importante é o que está à mesa. Meu irmão, seria natural imaginar que depois de tanto tempo ao lado de Jesus, os discípulos jamais levantariam uma discussão como essa. Quem é o maior? Andar do lado de Jesus. Se os discípulos pensaram assim, tu imagina nós. Eles que andaram com Jesus, dormiram ao lado de Jesus, viviam com Jesus, respiravam Jesus. Pensaram isso? Agora tu imagina nós, tu imagina dentro da igreja. Em vez de se alegrar com o chamado que havia recebido, o orgulho cresceu no coração deles e cada um começou a pensar que era o melhor do que os outros, pensar em si mesmo. Nós temos que negar a si mesmo. Amados, é fácil deixar esse tipo de pensamentos tomar conta da nossa mente, é muito fácil, viu? Tá? No entanto, recebemos uma advertência. Seria nada tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a persusão. Tá? E a presunção. Olha, não é o beber, não é o fumar, tá? Roubar ou matar. Todos esses são pecados, sim, que podem tirar nossa vida eterna. Porque temos que abandonar o pecado, quaisquer que seja. Pecado é pecado. Agora, mas o pecado mais ofensivo diante de Deus é o orgulho, meu irmão. Tá? E a presunção. Isso é grave, muito grave. Tá? Nada ofende mais a Deus do que nosso orgulho. Foi esse orgulho e essa presunção, né, que Satanás teve, Lúcifer teve. Não é Satanás, Lúcifer, o anjo caído, que se tornou Satanás, o demônio. Foi isso que ele teve também. Será que eu não posso ser mais alto do que Deus? Será que eu não posso ser igual a ele? Eu também posso ser o maior lá. Foi isso que ele entendeu. Ninguém é maior do que Deus. Não tem outro Deus. Só existe um. Só existe um Deus imortal. Não tem outro. Presunção. Meu irmão, esse é o pecado mais ofensivo para Deus, tá? O orgulho frequenta a igreja, sabia? Ele se levanta ali na igreja e canta também. O orgulho prega no púlpito, sabia? Da igreja, sabia disso? O orgulho está presente na vida dos cristãos. Uau!
Se teve na vida dos discípulos, por que não pode estar na tua vida e na minha? Amados, o orgulho não é considerado tão mal assim. Mas quando evitamos de olhar para dentro de nós mesmos, o orgulho já assumiu o poder ali de nós, o controle. Temos que pedir que Deus abra nossos olhos para ver quem realmente nós somos. O orgulho pode ser a principal barreira que nos impede de viver hoje um relacionamento profundo com Deus. Você sabia disso? Meu irmão, diga assim: Senhor, toma o meu coração. Ajoelha, conversa com Deus e diga isso para Ele. Senhor, toma conta do meu coração, pois não consigo entregá-lo e a tua propriedade conserva meu coração puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me. Apesar de mim mesmo, tão fraco e semelhante de Cristo, molda-me. Senhor, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde o teu amor possa fluir por minha alma. Aleluia. Diga isso aí. Aleluia. Faça essa oração, meu irmão, e que Jesus nos livre dos mais ofensivos pecados de todos, o orgulho e a presunção. Presunção. Tá? Presunção. Palavra difícil, né? Muito bem. O pecado mais ofensivo é o orgulho, a presunção. Esse é o pecado mais ofensivo que não agrada muito a Deus. Não agrada muito, não. Não agrada de forma nenhuma. Você tem que negar o seu eu para viver uma vida santa, qualificada e mostrar para as pessoas no seu rosto o rosto de Jesus. Amém? Próximo estudo. Contemple. Meu irmão, contemplar é quem? Só existe um ser que pode e deve ser contemplado. O nome dele é Jesus Cristo. Reproduza ele na sua vida e seja uma cópia de Jesus Cristo. Empreste o seu rosto para Jesus Cristo, para que as pessoas vejam Jesus no seu rosto, no seu olhar também. Vamos aprender isso, tá bom? Próximo estudo, com a graça de Deus, tá? Pode ser hoje à tarde, tá? Esse estudo, tá bom? Ou amanhã de manhã. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, e não se esqueça das palavras do Senhor, tá? O Senhor te disse, né? Tome cuidado, pecado mais ofensivo para mim é o orgulho e a presunção, tá? Foi isso que levou o anjo caído, né, a ser chamado diabo, Satanás. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, nós estamos juntos. Compartilha aí e se inscreve no canal, tá bom? Vamos junto. Dá um joinha aí. Ajuda o canal a crescer cada vez mais. Fique com a paz do Senhor e que Deus tome conta de você onde você estiver. Tchau. Até amanhã.